E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Márcio Lopes. Hoje eu estou aqui para dar uma dica para você sobre nacionalidade. Você que faz concursos públicos, toda hora cai esse assunto nas suas provas, né? Ele está sempre presente nos editais. Nacionalidade. Quem são os brasileiros natos? Os brasileiros natos, na hora da tua prova, o que a questão vai procurar explorar? Ela vai perguntar quem são os brasileiros natos e quem são os brasileiros naturalizados. Quem são os brasileiros natos? Os filhos de pai ou mãe brasileira que nascem no estrangeiro, quando esse pai ou essa mãe estão a serviço do Brasil, são considerados brasileiros natos. Exemplo, eu tenho um professor da Universidade Federal que está lá na França realizando uma pesquisa para a universidade. E o filho dele nasce na França, tá? Essa criança vai ser o quê? Brasileiro nato, porque o seu pai está no exterior a serviço do Brasil. A outra situação de filho de brasileiro nascido no estrangeiro que vai ser brasileiro nato é a seguinte: eu tenho uma criança que nasce no exterior, filho de pai ou mãe brasileira. Não precisa ser os dois, basta que seja o pai ou a mãe brasileira. Se ela nasce no exterior e os pais, ou a mãe ou o pai, não estão a serviço do Brasil, mas ela for registrada na repartição brasileira competente, exemplo, uma embaixada, um consulado, essa criança também será considerada brasileiro nato. A terceira hipótese que eu tenho para brasileiro nato é o filho de pai ou mãe brasileira que nasce no estrangeiro. Esse pai ou essa mãe não estão a serviço do Brasil e não registraram no órgão competente. Todavia, a criança registrada no exterior, ela é considerada o quê? Estrangeira, tá? Então ela é estrangeira. Mas ela vem residir no Brasil e ao completar 18 anos, ela opta pela nacionalidade brasileira. Nesse caso, ela vai ser considerada brasileiro nato, tá, pessoal? Então eu falei para vocês 3 hipóteses de brasileiros natos que caem em prova. Vou falar uma quarta, mas essas 3 são as que mais caem. Qual? Filho de pai ou mãe brasileira, nascido no exterior, quando esse pai ou essa mãe está a serviço do Brasil. Filho de pai ou mãe brasileira, nascido no exterior, esse pai ou essa mãe brasileira registram a criança num órgão brasileiro competente lá no exterior, consulado, embaixada. Essa criança é considerado brasileiro nato. Terceira hipótese, filho de pai ou mãe brasileira que nasce no exterior, ok? O pai ou a mãe não registram no órgão competente brasileiro e não estão a serviço do Brasil. Registram lá no exterior, essa criança é estrangeira. Só que essa criança vem morar no Brasil. Ao completar 18 anos, ela opta pela nacionalidade brasileira. Qual vai ser a situação dela? Brasileiro nato. A quarta hipótese de brasileiro nato para cair na tua prova é a seguinte: filhos de estrangeiros que nascem no Brasil, quando os pais estrangeiros não estão a serviço do seu país, essa criança é considerado brasileiro nato. Por exemplo, eu tenho um casal de franceses que estão no Rio de Janeiro vendo o carnaval, tá? Eles estão a passeio aqui no Brasil. Nasce o filho deles no Rio de Janeiro. Essa criança é o quê? Brasileiro nato. Seria diferente se esse casal de franceses estivesse no Brasil e o pai ou a mãe francesa estão no Brasil a serviço da França. A criança nasce, a criança é francesa, tá? Tome muito cuidado com a pegadinha que as bancas de concurso público têm feito. Olha só, eu tenho um paraguaio casado com uma francesa, estão em São Paulo a serviço da Alemanha. O que essa criança é? Brasileiro nato. Por quê? Porque esse casal, o paraguaio e a francesa, estão no Brasil a serviço de um outro país que não é o país deles. A criança é brasileiro nato. Para a criança não ser brasileiro nato, o casal de estrangeiros tem que estar no Brasil a serviço do seu país. Por exemplo, o casal de paraguaios se encontra na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Ele ou ela, estão no Brasil a serviço do Paraguai. A criança é paraguaia, ela não é brasileira nata.
Agora, se esse casal de Paraguai estivesse no Brasil a serviço da Argentina, essa criança seria brasileiro nato, porque eles não estariam a serviço do seu país, tá? Essas são as hipóteses de brasileiro nato que podem cair na tua prova. Eu tenho também a situação do brasileiro naturalizado. São duas. Eu tenho a naturalização ordinária, que são os originários de países que falam português. Estes precisam de residência no Brasil por um ano e idoneidade moral, tá? Então, a pessoa é originária de um país que fala português. Não estou dizendo que ela é originária de Portugal. Eu estou dizendo que ela é originária de um país que fala português. Chega no Brasil, estabelece residência por um ano, tem idoneidade moral, ela solicita a nacionalidade brasileira, ela vai ser considerada brasileiro naturalizado, tá? Depois eu tenho a naturalização extraordinária ou quinzenária. Estrangeiros, aí de qualquer país do mundo, que vem para o Brasil e reside aqui por mais de 15 anos, sem condenação penal, pede a nacionalidade brasileira, vai passar a ser brasileiro naturalizado, tá? Então eu tenho a naturalização ordinária, é para pessoas que são oriundas de países que falam a língua portuguesa. E eu tenho a naturalização extraordinária ou quinzenária, que é qualquer país do mundo, tá? Na ordinária, reside no Brasil por um ano, com idoneidade moral, solicita a naturalização, vai ser brasileiro naturalizado. A extraordinária ou quinzenária, reside no Brasil por mais de 15 anos, sem condenação penal, essa pessoa vai ser considerada brasileira naturalizada. Ok, gente? Foi o professor Márcio Lopes com a dica de nacionalidade, direito constitucional. Valeu, pessoal!